forma. Agora olhe para cá, o projeto está sobre essa casa, o projeto está sobre esta família. Só que o tempo passa, eles começam bem, esta família começa bem, eles começam a levantar altares ao Deus de Israel, eles começam a atrair a presença, eles conseguem atrair o reino para essa casa, para essa família. Só que o texto diz que passa-se os dias, Noé pega, se embriaga, e o texto diz que vez os seus filhos ocultaram a nudez do seu pai Noé. O texto diz que eles expõem, e todo mundo que está em sua volta começa a olhar para essa casa, para essa tenda, e dizer: essa família não dá para dar continuidade ao projeto, ao propósito que Deus havia estabelecido. Deus precisa achar outra casa, Deus precisa achar outra família, porque essa casa também falhou, essa casa também pecou, essa casa também errou. Então vão ver comigo que essa casa também não está apta para levar ou para dar um prosseguimento ao projeto que Deus havia falado e que Deus havia colocado sobre esta casa. Só que olha para cá, eu preciso fazer você entender que o projeto que Deus havia falado e estabelecido, para que possa pudesse dar continuidade, ele não poderia ficar parado nem prostrado, pastor Marco. Esse projeto tinha que encontrar a casa de alguém, esse projeto tinha que encontrar a família de alguém, porque Mateus 24:35 em que diz que pode passar os céus e pode passar a terra, mas a tua palavra não vai cair uma sequer por terra. Então esse projeto, aquilo que Deus falou, não poderia ficar parado, não poderia ficar prostrado. Deus precisava achar a casa de alguém. Olha para cá, o texto diz que Deus então começa a procurar a casa de alguém, a família de alguém. Adão e Eva falhou, Noé também falhou, a tenda, todo mundo está olhando e está dizendo: essa casa é uma casa sem esperança, é uma casa que não dá para dar continuidade. Só que Deus havia falado: alguém tem que dar continuidade a este projeto. É aí que Deus entra, aleluia. No capítulo de número 12, Deus visita a cidade de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, uma cidade pequena, um lugar desconhecido por muitos. Só que dentro de uma casa tinha alguém que estava apto a carregar esse grande projeto que Deus havia falado e estabelecido. Diz o texto que Deus grita o nome deste homem por nome de Abrão. Ele está dentro da sua casa. Você precisa entender que esta casa era uma casa idólatra, uma casa pagã. Essa casa era uma casa em que o seu pai Terá, eles eram empresários, viviam de imagem de escultura. Há uma história que diz que um dia Terá vai fazer uma viagem, pastor Marco, e quando ele vai fazer uma viagem, ele diz para Abraão, para o teu filho, diz: Abraão, olha, está vendo essa sala pequena aqui? Tem algumas coisas guardadas aí, não entre, você só cuide, não deixa ninguém entrar pela porta. E o texto que a história diz que Terá, o seu pai, vai fazer uma viagem longa, e a história diz então que Terá faz essa viagem, e Abraão aproveita a oportunidade, Jean, para entrar dentro desta porta e dizer: o que tem aqui dentro? O que está acontecendo aqui que o papai guarda de 7 chaves e não deixa ninguém entrar? Abraão, curioso, entra pelaquela porta e ele percebe que tem algumas imagens grandes, outras pequenas, que estão dentro daquela porta, para dentro daquela porta. E a história diz então que ele decide quebrar a pequena, quebrar a maior e deixar algumas pequenas. Ele tranca, deixa quebrada a menor, a maior, e deixa as pequenas de pé. E ele tranca aquela porta e volta para os seus afazeres. Terá chega de viagem, Terá chega
secreto. Olha para quem está falando e está dizendo: para você pode ser loucura, para você pode ser grande demais, mas para mim que estava no secreto e eu ouvi a voz dele no oculto, a partir de hoje eu vou viver tudo o que ele tem para mim. Olha o que ele está dizendo: a partir de hoje eu vou sair de casa e vou atrair o reino para perto de mim, para viver os propósitos de Deus. Olha para cá, Abrão não pediu para sair de casa, foi Deus que te chamou, foi Deus que faz uma chamada com ele. Ele sai de dentro de casa e ele pega o caminho. Interessante que o texto diz que quem está chamando não dá endereço, quem chama não fala o nome do bairro, quem chama não fala se a casa é de esquina, se é no meio do quarteirão. Quem está chamando não vai coloca no Waze, coloca no Maps, rua tal, você vai chegar. Não, quem está chamando está dizendo: você tem coragem de aceitar esse propósito e esse projeto? Tenho. Então, se você tem coragem de aceitar, então pega as coisas e vai. Mas eu vou para onde? Não tem endereço, não tem nome de rua, e nem se a casa é de esquina ou se está no meio do quarteirão. Não tem. O que é que tem? Tem meu Deus do céu, eu senti Deus aqui. Wesley, mas você não tem nada. Não precisa ter nada, não precisa ter endereço, não precisa ter projeto, não precisa ter nada. A única coisa que você precisa ter é uma palavra na sua mente, é uma palavra na sua cabeça. Que palavra é essa? Uma promessa. Aleluia. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não sei o nome da rua, não sei o nome da casa, não sei se a casa é de esquina, se a casa é boa, eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei que ele falou comigo. Eu sei que ele falou comigo. E aí, Wesley, se ele falou comigo, ele se responsabiliza. Eu só preciso dar o passo, porque eu não estou vendo o chão, mas ele falou. Então, se eu confio, eu dou o passo, ele põe. Se eu coloco o outro pé, ele põe. Então, eu preciso confiar, porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Como que é? Eu não ando por vista, eu ando por fé. Agora, olha para cá, eu começo a pregar agora. Eu fiz uma introdução para você entender o Deus que chama e o Deus que responsabiliza. Quem chamou, quem ele escolheu. Deus chama esse homem para uma caminhada, uma jornada. Esse homem, pastor Marco, ele entende tanta responsabilidade que está sobre os seus ombros e sobre a sua casa, Jean, que ele olha para o teu sobrinho Ló, que foi com ele, porque a promessa está com Abrão, não está com Ló, mas Ló foi. Ele olha para o teu sobrinho e fala: se você quer seguir essa caminhada comigo, você pode seguir. Só que no meio do caminho aqui eu vou fazer algumas coisas, porque não é de qualquer jeito e de qualquer forma que a gente vai viver a promessa. Ele sai pelo meio do caminho, e no meio do caminho, capítulo 12, versículo de número 4, ele começa no versículo de número 4, ele não deixa estender muito não, é no começo. No começo, capítulo 12, versículo de número 4, o texto diz que ele levanta um altar de sacrifício ao Deus que tinha te chamado e que tinha te escolhido. Sabe o que ele está dizendo? Eu entendo o tamanho do peso, da responsabilidade que está sobre os meus ombros e sobre a minha cabeça. Então não dá para viver aquilo que Deus falou comigo no oculto se eu não atrair o reino para perto de mim. Versículo 4, ele para no meio do deserto, ele está cansado, pastor, ele tinha tudo para descansar, mas ele diz: não dá para descansar agora, porque a chamada que está sobre a minha cabeça e sobre a minha vida exige renúncia. E o texto diz que ele para no versículo de número 4, Ló está cansado, ele diz: tio, vamos descansar. Ele diz: vamos descansar não, vamos atrair o reino para perto da gente. Como que é? Vamos fazer um altar de sacrifício ao Deus que nos chamou, que me chamou e que me escolheu. O texto diz que ele faz um altar ao Deus que tinha te chamado. Acorda pela manhã, ele diz: acorda, porque a gente precisa continuar a caminhada. No versículo de número 7, o texto diz que ele para mais uma vez no meio do caminho, já está anoitecendo, e o texto diz que ele então, cansado, vai acompanhando comigo, versículo 7, o texto diz que ele está cansado, e no momento que ele está cansado, o texto diz que a história diz: olhou para Abraão, seu tio, vamos descansar, porque a pegada foi dura esse dia, o sol estava escaldante. O tio dele disse: descansar não tem descanso, porque a promessa e o projeto que está sobre a minha cabeça, sobre a minha casa, exige renúncia. E o texto diz que no versículo de número 7, mais uma vez ele atrai o reino para perto dele: venha o teu reino. E o texto diz
de sacrifício ao Deus que tinha te chamado. Olha para cá, o texto diz que Abrão é conhecido aqui no começo como o homem dos altares. Aonde ele parava? Capítulo 13, versículo 4, altar. Capítulo 13, versículo 7, altar. Aleluia. E ele vai fazendo altar em cima de altar, altar em cima de altar. E diante da tua fidelidade com Deus que tinha te chamado no capítulo número 12, Deus começa a fazendo promessas a ele, dizendo: Abraão, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou pisar com você. Aonde você colocar as suas mãos, eu também colocarei a minha. Aleluia. Aonde você chegar, eu chegarei com você. Por causa da fidelidade que ele tinha com Deus, Deus começa a aumentar, pastor Marco, as promessas sobre a sua vida, dizendo: Abraão, não se preocupa não, porque eu vou te enriquecer de uma tal forma, aleluia, por causa da tua fidelidade, que você vai ver que valeu a pena sair no capítulo número 12, sem ver nada, sem saber de endereço, sem saber de nada, aleluia, mas com uma palavra no seu coração e na sua cabeça, dizendo: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu colocarei contigo. Aonde você colocar a palma das suas mãos, eu colocarei contigo. Deus está dizendo: quem prioriza o reino, quem prioriza a vontade do Pai, se prepara para viver a fidelidade daquele que te chamou. Ele começa a viver as bênçãos, as prosperidades. A prosperidade é tanta, pastor Marco, que o texto diz que Ló, que não tinha nada a ver, gente. Diga, Ló não tinha nada a ver. Só que até Ló prosperou. Por quê? Porque ele estava do lado da pessoa certa. Como que é, Wesley? Até Ló prosperou porque ele escolheu andar do lado da pessoa certa. Isso vale para a nossa geração. Mas aqui outro dia eu falo sobre isso. Ele entendeu do lado de quem ele estava. A bênção e a prosperidade foi tão grande que o texto diz que os pastores de Abraão e de Ló começaram a criar conflito. E o texto diz que Abraão então chega até Ló e fala: Ló, não dá mais para a gente andar junto. As coisas começaram a sair fora do rumo. E aí, escolhe para onde você quer ir. Se você falar que vai para a Capina Verdejante, eu vou para a Terra Seca. Se você falar que vai para uma terra seca, eu vou para o outro lado, para a Capina Verdejante. Aonde você falar, eu vou. Agora para cá, pastor. Quem é que tem a primazia de escolha? É Ló ou Abraão? Abraão. É Abraão que tem a primazia de escolher, porque a promessa não está com Ló, a promessa está com Abraão. Mas ele confiava tanto no Deus que tinha te chamado, no capítulo de número 12, que ele diz: Ló, aonde você for, se você falar que vai para a Capina Verdejante e eu vou para a terra seca, eu sei o Deus que me chamou no oculto, ele vai me prosperar lá. Diga para alguém que está do teu lado: a bênção não está no lugar. Diga, a bênção está com você. Não, repete, pensa que é profético. Diga para alguém que está do teu lado: a bênção não está no lugar. A bênção está com você. Wesley, mas aquele lugar pequeno, não tem problema. Quando você colocar a planta dos seus pés lá, tudo vai prosperar. Tudo vai prosperar. Sabe o que o Abraão está dizendo para Ló? É a mesma coisa de eu chegar aqui para o pastor Marco e falar e dizer: pastor, tem uma Ferrari e um Fusca. Só que o direito de escolha é meu. Só que eu passar para ele: você acha que o pastor Marco vai escolher quem? O Fusca ou a Ferrari? Ele vai pegar o Fusca, a Ferrari, vai falar: Wesley, volta de Fusca para a terra. Só que Abraão tinha tanta certeza no Deus que tinha te chamado e tinha te escolhido, que ele diz: além de eu ter a certeza e ouvir a voz que eu ouvi que ninguém ouviu, eu não estou caminhando de qualquer jeito. Aonde eu paro, eu tenho atraído lá no reino para perto de mim. E quem tem, aleluia, eu estou pregando aqui agora, o Espírito de Deus está falando ao meu coração e à minha mente, dizendo: Wesley, fala à minha igreja essa noite, aleluia, quem tem prioridade, aleluia, quem prioriza o reino de Deus, Deus está falando: não se preocupa, aleluia, descansa o teu coração, aleluia, porque quando você colocar, aleluia, a planta dos seus pés naquele lugar, Deus vai prosperar tudo para você ver que Deus é contigo. Agora para cá, o texto diz que ele começa a enriquecer tudo, porque ele priorizou o rei, ele priorizou o altar. Agora chega um dia que Abraão decide conversar com Deus, pastor Marco.
Diz: Deus, eu entendo que o Senhor me deu riqueza, que o Senhor me prosperou em tudo. Só que tudo isso vai ficar com o meu mordomo Eliezer, porque eu não tenho filho. E Sarai está falando isso para mim. Tudo o Senhor me deu, mas aquilo que eu queria, o Senhor não deu. Aí Deus disse: Abraão, o que você está querendo? Ele diz: eu queria o Isaac, eu queria um filho. Aí Deus vira e diz para Abraão e para Sarai, e diz: é isso que vocês querem? Então lá vai a palavra: mesmo na sua velhice, vocês darão luz ao filho. Quando Deus fala isso, o texto diz que Sarai dá risada, porque era impossível, sim ou não? Era impossível, eles eram avançados de idade. Só que Deus dá uma ordem, dá uma palavra, e essa palavra não falha, não volta vazia, e não cai por terra. O texto diz que Deus dá uma palavra e diz: mesmo na velhice de vocês darão luz a um filho. Passa-se os dias, olha para cá, passa-se os dias, Sarai está grávida. O povo olha e diz: é loucura. O povo fica assustado, o povo fica atemorizado com aquilo que Deus havia feito. O texto diz então que ela engravida, passa-se uns dias para a gente correr, nasce um menino. E o nome do menino era aí? O nome do menino era aí? Isaac nasce. Quando Isaac nasce, olha para cá, agora para você entender o X da mensagem. Quando Isaac nasce, o texto diz que Abraão e todo o seu povo decide levantar um grande banquete para todo mundo que morava ali. O que é o Isaac nasceu. Abraão fez altar? Fez não. Abraão fez o quê? Um grande banquete. O problema está no banquete que Abraão fez? Tá não. Só dá problema se você for abençoado e não chamar o pastor do culto de ação de graça aí é problema. Mas Abraão decide fazer um banquete. Wesley, é pecado fazer banquete quando eu recebo uma bênção? Não. Só que aqui você precisa entender que esse dia Isaac era uma coisa impossível acontecer, e Deus realizou o desejo do coração dessa casa. O Isaac nasceu, a alegria chegou para dentro de casa. Só que o texto diz que depois que eles fazem aquele grande banquete aquele dia, a história diz que Abraão e Sarai fica aproximadamente 13 anos. Quantos anos eu disse? 13 anos sem levantar um altar de sacrifício ao Deus que tinha feito a promessa e dado ela. Wesley, como que é? Você conheceu Abraão, que aonde ele parava, ele trazia o reino para perto dele. Só que agora, pastor Marco, a bênção e a promessa chegou, gente. A promessa chegou para dentro de casa. Para quê? Para quê? Trazer o reino. Para que trazer e atrair a presença de Deus se eu não preciso mais? Porque aquilo que eu tanto queria já está dentro de casa. Enquanto a porta estava fechada, você fazia campanha de dia, de tarde, de noite. Mas Deus abriu a porta, não precisa mais de campanha. Abraão começou bem demais, mas aqui ele terminou errado. É a mesma coisa do reinado de Saul. Saul começa bem, só que o texto diz que Saul começa a desobedecer a vontade e os propósitos de Deus. Não mata quem era para matar, não extermina quem era para exterminar. Deus olha para o profeta Samuel e diz: Samuel, aquele que você ungiu, o rei de Israel, vai lá e repreende ele, fala que eu rejeitei ele, porque ele tomou um rumo errado. Saul poderia olhar e dizer: mas vai rejeitar ele, vai colocar quem? Não se preocupa, porque para todo Saul que Deus rejeita, Deus tem um Davi que está preparando no pasto. Davi, pastor Marco, ele nem sabia que ele ia ser rei.
Só que para todo Saul, repito, para todo Saul que Deus rejeita, Deus tem um Davi que está cuidando e cultivando no pasto. No palácio, Saul por muitos anos, reinando sem a presença e sem atrair o reino de Deus. Mas tem um Davi, pastor Marco, no pasto, que ninguém conhece, que ninguém vê, João, que ninguém grita o seu nome. Aleluia, que para todo mundo era rejeitado, mas tem um Deus no céu dizendo: fica tranquilo, Davi, continua fazendo o que você está fazendo com excelência, Davi, porque daqui a pouquinho ali o profeta Samuel vai descer na sua direção e vai te ungir, Davi. Continua. Diga para alguém que está do teu lado: continua fazendo com excelência. Não fala como profeta, eu vim como profeta. Aí me diga, fala, continua fazendo com excelência, porque Samuel está chegando em sua direção. Abraão começou bem demais, mas para que orar, se aquilo que eu tanto queria já está dentro de casa? Eu não era nada, agora já sou diácono. Para que renunciar? Para que orar? Eu não era nada, mas agora já sou até líder de jovens. Não preciso orar mais não, gente. Não preciso não. Eu só orava até chegar no trono, até chegar no carro, mas depois que eu cheguei, para que pagar o preço? Precisa não. Aqui, pastor, a história diz que Abraão fica 13 anos aproximadamente sem levantar um altar de Deus de Israel, ou seja, fica aproximadamente 13 anos sem trazer o reino para perto dele. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu não vou descartar você não. Pelo contrário, eu não vou descartar você não. Eu vou fazer como eu fiz com o meu povo, com o povo de Israel. Se não está do jeito que está, se não está do jeito que eu quero, eu vou amassar, vou reformular, vou dar forma de novo, mas é com vocês o projeto. Eu não vou fazer como eu fiz com Adão e com Noé não, Abraão. Agora com você vai ser de outro jeito, porque é com você, é a sua casa, é a sua família que vai dar continuidade a esse projeto. O texto diz que Deus visita ele de madrugada e diz: Abraão, levanta. Ele levantou. Ele já sabia, gente. Ele já sabia. No fundo ele não quis falar, mas ele já sabia o porquê que Deus está chamando ele depois de 13 anos. Deus chama ele e diz: oh, Abraão, levanta. Pega o cutelo, pega a lenha, ao barco do jumento, o que mais? E pega o teu filho que você mais ama. Faz o quê? E sobe o monte Moriá e sacrifica para mim. O texto diz que há um silêncio. Abraão não fala nada, não sai uma palavra da sua boca. Ele faz tudo aquilo que Deus havia falado, ele obedece, mas Deus leva ele no estreito, no limite. Ele levanta de madrugada, faz tudo aquilo que Deus havia falado, e a história diz que é uma caminhada de 3 dias, pastor, até na casa de Abraão, onde ele está, até o Monte Moriá, e ele vai indo com o menino Isaac. Isaac, com 13 a 14 anos, os historiadores dizem, já entende de lei, já conhece de tudo, e está indo para o Monte Moriá. Ele chega no Monte Moriá, no pé do monte, fala para os moços: ó, fica aí cuidando do jumento, porque o moço vai subir. Eu e o Isaac vai subir. Enquanto ele vai subindo, gente, o Isaac olha para o pai e diz: pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou vendo aqui que tem um cutelo, eu estou vendo que a lenha está aqui, eu estou vendo que está tudo aqui, mas vem cá, aonde é que está o cordeiro? O sacrifício. Aonde é que está o cordeiro do sacrifício, pai? Abraão está com nó na garganta. Ele não sabe o que falar. Vai para cá, eu vim debaixo de oração, eu vim debaixo da autoridade de Deus para dizer para uma geração e uma juventude cheia de Deus, para dizer que ainda vale a pena priorizar o reino de Deus. Eu vim dizer essa noite que a nossa geração precisa entender de uma vez por todas que o reino de Deus é mais importante do que tudo. Que não precisa chegar nesse ponto para que a gente entenda que atrair a presença de Deus é a melhor coisa. Abraão não entendeu, ele começou bem,
mas no meio do caminho ele tenta tomar outros rumos, e aí Deus tem que repreendê-lo para que o projeto e o propósito se cumpra sobre a sua casa. Ele está com uma na garganta, pastor Marco, ele não tem palavras para falar, mas o Espírito de Deus que tinha te chamado, que tinha escolhido ele, que mandou ele sair de casa com o menino, impulsiona ele a falar, dá um nó na garganta dele e diz: fala não. E ele levanta a cabeça e ele arranca a voz da onde não tem. Ele olha para o menino que conhece de tudo e diz: Isaac, fica tranquilo. Por que, pai, ficar tranquilo se eu estou vendo tudo, mas não estou vendo o cordeiro, não estou vendo o sacrifício, não estou vendo? Ele diz: fique em paz, porque o nosso Deus proverá. Ele não está vendo, mas ele recebe uma autoridade, e a voz que sai de dentro dele, ele diz: o nosso Deus vai prover, aleluia, um cordeiro para o sacrifício. O pastor, no fundo, ele entende o porquê ele está passando esse propósito. Vai para cá. Há 4 anos atrás, eu passei esse processo aí, gente. Há 4 anos atrás, minha esposa nem pregava ainda. Uns 2 anos que ela começou a pregar. Mas eu já viajava pregando, não sei o que Deus viu, mas eu já viajava pregando para todo lado, São Paulo, todo lugar, Mato Grosso, o lugar que eu mais ia. Mas você começa a pegar e tem hora que a gente começa a sair do rumo e começa a ir no automático. Não é vergonha falar isso? Vergonha não. Vergonha é ficar tempo sem atrair o reino de Deus para perto de você. Mas tem hora que a gente começa a pegar tanto e que você começa a viver no automático. Para que, se eu tenho uma agenda a semana inteira, para que orar? Para que jejuar? Eu lembro da minha época, pastor, há 11 anos atrás, quando eu aceitei Jesus na juventude, o pastor nem disse: Wesley, sábado agora no culto de jovens você vai dar uma saudação. Eu lembro que eu jejuava 2, 3 dias para dar uma saudação de 5 minutos na igreja. Mas depois que eu comecei a viajar em alguns lugares, pregando em algumas igrejas, para que orar e para que pagar o preço, se as portas já estão abertas? Aí Deus diz: eu vou mostrar para você que não dá para viver longe do altar e longe do reino de Deus. Aí a Patrícia engravida, Joab, 9 meses, gerado, ultrassom tudo tranquilo, perfeito. Quando chega na sala da maternidade, a Patrícia entra para dar luz ao Joab, e eu estou aqui para esperar o menino. A doutora veio e trouxe o Joab no meu corpo, tudo enroladinho, os olhos estatalados.